Rural, aquele abraço especial. Estamos ao vivo agora para o Facebook, através de uma live. Estou recebendo hoje Jamile Silva, que é coordenadora de Vigilância Sanitária aqui no nosso município. Estou recebendo também Nelimar, né, que é agente da Vigilância Sanitária. Estão aqui nos estúdios da Rádio Serrana para a gente trazer informações relevantes, informações importantes a todos vocês que estão em casa. Você que nos acompanha através da live e também você que nos acompanha através da Sintonia 87,9. Fique à vontade para ouvir a gente, você que nos acompanha pela live, para nos acompanhar e, claro, para você também compartilhar, comentar, tá bom? Porque essas informações realmente são muito importantes. Amanhã a gente conversa com o secretário Huxley, aqui na Rádio Serrana, o secretário de Saúde, para a gente trazer informações e atualizações também sobre a vacinação, tá bom? Que já chegou ao Rio Grande do Norte, já chegou também aqui em Lagoa Nova. Mas hoje a gente vai fazer um apanhado especificamente falando do coronavírus, da Covid-19, aqui no nosso município e, claro, atualizando todos vocês sobre essa doença, né, aqui na nossa cidade e como estão sendo feitas ações para o combate. Então, Nelimar, um bom dia e gostaria que você ficasse à vontade para trazer essas informações para a gente e atualizar também o boletim epidemiológico em relação à Covid-19 aqui em Lagoa Nova. Bom dia. Bom dia, Raí. Bom dia, ouvintes da 87,9 Serrana FMs e os internautas que estão também em casa nos acompanhando, né? Sou fiscal de vigilância sanitária municipal, mas atuando em outra área decorrente desse Covid-19, né, dessa pandemia. A gente está dando uma contribuição junto ao setor epidemiológico municipal e desde o início da pandemia nós estamos juntos aí empenhados para trazer esses dados, fazer os acompanhamentos dos casos que estão sendo, que vão aparecendo, das pessoas que estão vindo de fora, quem estão vindo de fora, quais sintomas que estão vindo. São vários contextos desde o início da pandemia que a gente vem se empenhando para está tentando combater no dia a dia a propagação desse vírus aqui em nosso município. Ok, as medidas preventivas ainda são o melhor remédio, né? Para que a pessoa não se contamine, mas como é que vocês estão fazendo esse controle? O controle, as informações são chegadas para o setor epidemiológico através das informações dos próprios pacientes ou das unidades de saúde, seja UBS ou do hospital. E esses pacientes, quando dão entrada nessas unidades, eles passam as informações para a gente vai monitorando esses pacientes, passando as informações necessárias para eles, tirando algumas dúvidas, que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas no tocante ao vírus, os sintomas também, e a gente vai orientando a população com relação a isso. Mas o melhor remédio disso tudo é a prevenção, né? A prevenção, muitas pessoas hoje elas não têm tomado os cuidados necessários, têm relaxado, na verdade, têm perdido o medo dessa pandemia. Isso é que tem ocasionado crescente número de casos nos últimos 2 meses. E isso é preocupante, né? Preocupante quando a gente perde o medo de uma coisa, a vulnerabilidade, principalmente na área da saúde, ela vem com mais frequência, né? E os números eles vão aparecendo. Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência que devem tomar as medidas necessárias, uso de máscara, uso de álcool em gel, uso de lavar as mãos, está tendo todos os cuidados. Teve algum sintoma, é importante que procure as unidades de saúde o mais rápido possível. Se apresentou uma dor de cabeça, uma tosse hoje, procure hoje a unidade de saúde, não deixe para depois, né? Porque tem alguns tipos de exames que são realizados em cima de critérios de dias, né? A gente vê o SUAP, que é o que tem uma margem de segurança maior, em torno de 90% a 95%, de detectar esse vírus com mais clareza, né? E ele é realizado a partir do 3º dia. Entre o 3º dia e o 7º dia, o paciente, ele é realizado no paciente esse exame, para que venha a ser detectado ou não a presença do vírus, que é onde ele se aloja na garganta e no nariz. Por isso que é feito esse exame de SUAP, que chama-se também PCR, ou nasofaringe. E a gente passa e solicita esse exame para o paciente dos primeiros sintomas, por isso que eu digo que é importante procurar as unidades logo de início para realizar esse exame, né, que tem uma precisão maior. Entre 10 e 14 dias
de sintomas ou após o primeiro sintoma, o paciente deve procurar também informar, se ele não procurou no início, para fazer o teste suave, procurar informar para que seja realizado o teste rápido ou a sorologia. Né? A sorologia é uma indicação médica para saber se o paciente teve ou tem o vírus. Né? O teste rápido, ele é feito nesse período entre 10 e 14 dias, mas a data provável, melhor de se fazer, tem uma concretização melhor desse resultado, é entre o 12º dia e o 14º dia, certo? Entre 12 e 14 dias é os dias melhores de se realizar esse teste, né? O pessoal às vezes, rapaz, tem que passar 14 dias em casa? Sim. Se ele procurou a unidade depois do 7º dia, infelizmente tem que aguardar até chegar o 14º dia, 12º para a realização de exame. E se o paciente, como falei, da sorologia, isso aí é um exame já por indicação médica, né? Todos os exames hoje no município, eles vão ser realizados através de requisições médicas. O paciente não basta só ligar para o monitoramento e dizer, estou sentindo isso ou aquilo. Não. Eu tive apenas o contato com uma pessoa que testou positivo. Eu devo fazer? De imediato, não. Se está sem sintomas, vou frisar bem isso aí. Eu tive contato com alguém positivo. Eu devo fazer algum tipo de exame? Estou preocupado. Não. No mínimo, passar no mínimo 7 dias em observação, se está sem sintomas, certo? Depois desse período, não há um risco de transmissão, segundo os estudos até agora. Não há um risco de transmissão daquele positivo passar para você depois do 7º dia, entre o 7º e o 10º dia. Alguns estudos já dizem o contrário, que às vezes pode passar até vários períodos de dias mas a gente segue essa primeira linha, que é o que o Ministério da Saúde tem recomendado, e a CESAP também, que é o órgão competente para nos passar essas orientações, através de notas técnicas e de outras coisas. E passou esses 7 dias, não apresentou, beleza, ele vai continuar ainda, junto em casa com essas pessoas que estão positivas. Por quê? Porque ele corre o risco ainda, depois desse 7º dia, ele contrair. Né? E é importante que todos tenham esse cuidado. Tive próximo a alguém positivo. Depois que ele apresentou, que eu soube o resultado, vi nas redes sociais que ele testou positivo. Aí passou-se um dia ou dois, eu apresentei sintomas. O que devo fazer? Procurar de imediato a unidade de saúde. Aí sim, já é uma situação que o médico, o pessoal da área da saúde, eles já estão cientes que devem encaminhar esse paciente de imediato para realização de exames. Quanto mais rápido essa detectação de casos positivos no município, eles forem feitos com antecedência, melhor, por causa das transmissões comunitárias, né? São muitas ações que o pessoal da vigilância vão fazer, estão fazendo e já fizeram para esse combate, mas o importante é que a população contribua para isso também, né? Não basta ser as ações somente do município, da Secretaria de Saúde e de outros setores e a população ela não tomar seus cuidados necessários. Muito bem. Nelimar, você falou a questão do exame de SWAB, se não me engano você falou, e que é feito entre o dia 3 e o dia 7 de sintomas, a pessoa estando sentindo alguns sintomas, não é isso? Isso. Antes disso, a pessoa sentindo algum sintoma, você disse também que poderia procurar as unidades. Ela procurando, vocês recomendam que ela volte para casa e aguarde, considere os sintomas, obviamente, aguarde, tomando as medidas de prevenção, claro, e com 3 dias ou 4 ou 5 ou 6, essa pessoa volta para poder fazer o exame. Antes disso, no momento que ela procura, já é feito um cadastro, um pré-cadastro, para que essa pessoa volte depois para fazer o exame? É importante aí você ter tocado nesse assunto, porque a gente vai conversando e alguns detalhes acabam escapulindo, né? Se perdendo no diálogo. Mas, a partir do primeiro dia, você sentiu um sintoma, procurou monitoramento, procurou a unidade de saúde, a gente já passa a monitorar esse paciente, certo? E já vai fazer o levantamento. Por isso que eu digo que é importante o paciente ele ter a certeza dos dias que ele apresentou o primeiro sintoma. Ele disse, rapaz, eu comecei a apresentar ontem, vou fazer exame de SWAB quando? A gente procura fazer o mais rápido possível, no 3º dia. A gente já marca, diz a ele, olha, depois de amanhã, você já vai fazer exame, tipo tal, SWAB. Aí eu explico ao paciente como é feito o exame, já digo a ele o local, o horário, e com essa incrementação do centro de Covid, quem ganha é o município e a população com relação no tocante à saúde, né?
o centro de Covid ele veio justamente também para somar junto conosco, né? Com relação a essa pandemia. O paciente também ele vai receber as mesmas orientações desses profissionais que estão envolvidos no centro de Covid, que são técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e atendentes. Eles vão dar essas informações todas. Se a paciente procurou e disse, não, eu fiquei confuso no dia, a gente deixa o paciente bem à vontade, ele vai se lembrar do dia que ele informou. É importante que o paciente ele seja real nas informações, porque se ele disser, não, já faz 7 dias que ele está com sintoma, ele diz, não, eu estou com 3 dias de sintoma, só para fazer o suave, para ter o resultado logo, o teste rápido ele tem o resultado logo, de imediato, né? 20, 30 minutos está ali. O suave ele pode passar até 8 dias para sair esse resultado, mas graças a Deus o município tem se empenhado de, no dia da coleta, já enviar esses resultados, essas coletas para o laboratório em Natal, para sair no máximo no dia seguinte. E tem feito às vezes no máximo 2 dias esses exames estão saindo para esses pacientes. E, como eu falei, se o paciente ele quer antecipar o exame ou quer tardar esse exame, isso vai prejudicar o resultado deles, né? Porque ele vai dar um negativo, um falso negativo ou um falso positivo. A probabilidade maior aí que a gente vem observando são falsos negativos. O paciente às vezes está com 3 dias, ele diz, não, eu quero fazer um teste rápido. Não tem uma carga viral, não tem vírus suficiente na circulação sanguínea para detectar através do exame de sangue. E às vezes ele está com 10 dias e diz, não, faz 3 dias que eu estou, fazer um suave, pelo nariz não vai detectar porque o vírus ele já entrou na circulação sanguínea. Ele já saiu ali, a quantidade ainda é mínima para ser detectado no exame de suave. Por isso que essa relação de dias, paciente, informações, veracidade das informações, são muito importantes para que esses diagnósticos sejam realizados da melhor forma. Ok, importante também você falar isso, porque é trabalho de monitoramento também, né? Isso, o trabalho de monitoramento a gente enfrentou muitos problemas, ainda enfrenta, mas alguns já foram muito solucionados com relação a isso, porque a população, ela, às vezes, vou dizer, ignorante na parte de ter essa informação. A gente sabe que as redes sociais hoje, as informações chegam muito rápidas, né? Isso. Mas nem todo mundo tem a mesma interpretação. Quem é obrigado de entender termos técnicos são os profissionais da área. A população, se não for explicada através desses técnicos, das pessoas que estão envolvidas, como é realizado isso tudo, como é feito, ele nunca vai entender o processo, os procedimentos reais de como é feito o exame, quais os perigos que podem acarretar, vai prejudicar essa parte de monitoramento, porque a gente vai estar monitorando uma pessoa achando que é uma coisa e é outra, entendeu? E todas as informações são baseadas em cima de documentações, né? Ok. Você que está em casa pode deixar o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque a Jamile e o Nelimar, se eles puderem, claro, tirar a dúvida de vocês, a gente vai passar a pergunta para eles aqui no programa, tá bom? Lembrando que amanhã a gente conversa assim com o secretário de saúde e outras pessoas responsáveis também pela saúde do nosso município. Nelimar, tem como você atualizar para a gente a questão do boletim? Eu acho que o último que saiu foi de 18, é isso? Ontem? O último foi ontem? Então, se você puder trazer essa informação de quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas estão em tratamento. Certo. Ok, aí assim, desde o início da pandemia, o empenho foi muito grande da área da saúde, né? Aqui no município. A pandemia, ela veio se alastrar, vou fazer um breve resumo, ela veio se alastrar no final do ano de 2019. Veio chegar no Brasil em 2020 e em Lagoa Nova, com resultados mesmo positivos, veio chegar no mês de maio, né, onde tivemos o primeiro caso. Só a partir do 7º caso foi oriundo realmente do município. Os outros 6 antecedentes foram oriundos de pessoas que vieram de fora já com o vírus contraído, né? Já vieram contaminados. É importante que a população entenda isso, né? E por que colocaram? Porque o pessoal tem residência no município, certo? As informações são baseadas em cima dos cadastros do cartão SUS e de cadastros domiciliares. Esse pessoal tem cadastros aqui no município de residência. Foi passado já pelo nosso monitoramento mais de 2.000 pessoas. Aí o pessoal às vezes está em casa, o internauta diz, mas lá só tem 989. Sim, porque muitos dados foram perdidos nas plataformas do Estado e do governo federal no início da pandemia, né? Nos primeiros meses, até junho, julho, teve dados que foram perdidos e não foram recuperados.
a gente passa a contabilizar oficialmente esses dados aí, 989 casos suspeitos para o município, né? 791 foram descartados, 188 casos confirmados, certo? 188, estava 187, esse boletim foi atualizado há 4 horas atrás, porque ontem foi realizado 3 swabs, nós só tínhamos 3, porque deixaram faltar? Não, porque realmente esses swabs estavam faltando no estado. Eles chegaram ontem pela manhã e a gente sempre deixa um estoque mínimo para trabalhar nos casos de urgência e emergência. E um desses casos foi detectado, né? Como positivo, a paciente já foi informada, já está sendo medicada e está bem, né? A gente vê que 3 óbitos confirmados. Os pacientes entendam essa questão desses óbitos confirmados, porque tem um óbito que foi no município, realmente só 2 casos concretos confirmados residentes no município. Por que tem 3? Porque um foi dado o endereço de Lagoa Nova. O paciente ele veio de Parnamirim, já com medo da forte onda de pandemia que estava ali naquela região de Parnamirim, e ele veio alugar uma casa aqui, a família alugou uma casa, e na primeira semana ele adoeceu, foi regulado para Caicó e veio a óbito lá com 4 dias depois. Por isso que ele contabiliza por causa desse dado da informação que ele colocou no hospital como residência em Lagoa Nova. Certo? A gente estamos com 28 pacientes ainda em tratamento, aqueles que testaram positivos. Eles são acompanhados por um de nossos colaboradores, tem nos auxiliado, tem nos ajudado bastante para monitorar essas pessoas, passando informação, sabendo como é que elas estão. E tem esse feedback entre Secretaria de Saúde, monitoramento e o paciente, né? E os pacientes que já foram recuperados, e curados do Covid, já foram um quantitativo de 157 pacientes, né? A gente espera, assim, que esses números venham a zerar, mas a gente vê que há um índice crescente entre o mês de novembro e janeiro. No mês de novembro a dezembro, teve 48 casos no município, né? Somente dentro de um mês. Mais de uma média de 1,% de casos por dia, né? Mais de um caso por dia, se a gente fosse fazer percentual. E nesse mês de janeiro, a gente já vamos com 41 casos, né? Não terminamos o mês ainda e a demanda tem sido grande com relação à procura desses exames. As pessoas estão mais conscientes do que no início da pandemia em procurarem realmente as unidades de saúde para realizar esses exames com antecedência. E é uma preocupação muito grande, porque esses números, a gente vê outros municípios atingir números bem maiores, mas a gente tem que viver nossa realidade. É preocupante, né? Um município como Lagoa Nova, 48 casos, hoje já vão com 40, não terminou nem um mês. Isso mostra o reflexo de quê? De feriados prolongados, né? De algumas aglomerações que são realizadas nos finais de semana. A gente sabe que a população de Lagoa Nova quase que duplica nos finais de semana, com as pessoas que vêm de outros municípios, que têm residência na zona rural. E isso prejudica bastante, porque a população acaba indo para a casa de um parente, de um amigo, e a aglomeração é muito grande e isso traz problemas sérios para a questão da saúde municipal. Aí esses números a gente nunca traz com alegria, né? Mas são números reais. A população pode confiar na credibilidade dos trabalhos que estão sendo feitos. Se a gente não omite nenhum dado, né? Alguns dados às vezes saem, às vezes a população sabe até primeiro do que o monitoramento, e às vezes diz, não saiu ainda. Por quê? Porque tem alguns casos, algumas situações que são critérios investigativos. Vai ter que passar por uma equipe para investigar aqueles casos, aquelas situações, para realmente dar uma informação precisa à população, colocar no boletim uma informação realmente que seja condizente com o real aqui no nosso município. Ok. Nelimar, dessas pessoas que estão em tratamento, existe algum quadro grave de alguma delas, algum caso grave, ou todos são estáveis e estão bem controlados? Eles estão controlados, né? Os casos graves, a parte do centro de Covid, ele foi aberto hoje, foi inaugurado hoje, e os casos graves a gente já vai encaminhar direto para ele. Houve alguns casos graves durante a pandemia, de maio para cá, mas a gente já encaminhava direto para o hospital, e o hospital ele regula de imediato esse paciente para os hospitais de referência, que é o regional em Caicó ou o Currais Novos, né? Mas toda a regulação que sai de qualquer paciente, seja de Covid ou não,
para ele ser regulado para outro município, ele tem que fazer um exame ou de teste rápido ou de sorologia para identificar se aquele paciente está sendo regulado ou não. Por isso que hoje, no momento, essas 28 pessoas estão bem, estão se recuperando bem. Os estados de saúde deles estão satisfatórios, mas é importante também, no tocante a essa pergunta que você fez, o pós-Covid, né? Isso. O pós-Covid, ela traz muitas sequelas para as pessoas, né? Principalmente quem tem comorbidades, como questões de pulmonares, pneumonias, problemas respiratórios, falta de paladar, olfato. Isso são sequelas que falta de paladar e olfato, ela pode passar até mais de mês para a pessoa voltar a sentir o cheiro, né? E o gosto normal, né? Isso que é um sintoma? Não, depois desse período que ele é liberado, ele passa a ser sequelas. E tem que ser tratado. Cada tratamento tem que procurar o profissional adequado para tratar essa situação. E é bom, pós-Covid, a gente tem esse feedback também com as pessoas que já foram curadas, como elas estão. A gente sempre procura entrar em contato para saber como é que estão. Alguns ainda estão em tratamentos ainda, muitos não, a minoria teve problemas sérios pulmonares, alguns tiveram uma porcentagem dos seus pulmões comprometidos, estão tomando medicação, mas todos estão bem, de acordo com a parte médica, né, com a visão médica. Ok. Nelimar, mais alguma coisa que você queira falar para a gente? Você pode ficar à vontade, eu vou conversar um pouco agora com a Jamila e você pode, pensando aí, analisando as coisas, para a gente voltar daqui a pouco com mais algumas perguntas e mais algumas respostas suas, tá bom? Okay, Jamile, eu estava aqui até vendo alguns comentários também, e algumas pessoas falando da irresponsabilidade dos habitantes do município, tal, das pessoas de modo geral, né, que muitos não se conscientizam, não usam máscara, não fazem a higienização, e alguns também falando da vigilância sanitária, que deveria ser mais atenta, deveria se empenhar mais. Isso realmente existe? Ou seja, talvez até por falta de algum recurso vocês poderiam fazer mais e não conseguiram? Ou vocês estão dando o máximo realmente para fazer o que vocês podem? Bom dia. Bom dia. Realmente, Rai, houve esse relaxamento por parte de todos, né? Não adianta a gente apontar aqui A e B, todos somos culpados, né? Em relação a esse aumento de números de casos. E em relação à atuação da vigilância sanitária, a gente trabalha por meio de decretos, né? A gente tem que ter uma base legal para a gente sair, né? No comércio, enfim, né? Que a gente tem que, para poder, se caso haja um descumprimento, né? Por parte da população, enfim, do comércio, seja onde for, que a gente possa agir. Realmente a vigilância sanitária tem um quadro muito reduzido, né? De servidores. No momento tem eu e Suelânia, Amnistia de férias, e a gente está recebendo aí o reforço de um motorista e que chegou hoje também para nos ajudar em relação a essas ações e essas propostas que a gente tem para essas ações 2021, né, em relação ao Covid-19, que, como muitos dizem, muitos sabem, a pandemia ainda não acabou. Ok, Jamile, eu estava vendo o título do banner que vocês divulgaram, que a rádio também divulgou, e tem lá plano de retomada de ações contra a Covid. A que se refere esse plano de retomada? Existe alguma coisa dentro da possibilidade de atividades produtivas, ajudar a manter empregos ou fomentar a economia, alguma coisa nesse cunho, ou o significado é outro? Não, sim, o intuito da vigilância sanitária, assim como a prefeitura, não é fechar o comércio, né? E, na verdade, nunca foi o nosso intuito. A gente não quer prejudicar ninguém, porque tem, né, toda a questão da economia por trás, enfim. Mas é como criança, né? Nós somos como criança. A gente educa, a gente fala, a gente direciona, mas, claro, né? Chega um certo momento que quem tem filho vai entender que a gente vai ter que castigar, né? Que a gente vai ter que tomar uma atitude mais rígida. Então, o intuito da vigilância, assim como a prefeitura, não é fechar o comércio, e sim cobrar de uma forma mais ativa o cumprimento dos protocolos e do decreto que já
Talvez amanhã ele já esteja aí nas nossas redes sociais. Certo? Então vai sair um decreto. Vai sair um decreto. Então, quais são as propostas, enquanto Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, para tentarmos juntos, claro, nós não temos como reduzir esse número de casos se não tivermos o apoio da população. Verdade. Não tem como. Então, se não houver essa parceria, a crescente vai continuar, o número de casos vai aumentar e aí não tem mais o que se fazer. Então, a gente precisa retomar, sim, essas ações, mas reforço. Precisamos do apoio da população. Então, quais serão essas ações? Divulgação na rádio, reforçar a questão do cumprimento das medidas sanitárias por meio de mídias sociais, como Instagram, Facebook. Visitas e averiguação do cumprimento dos protocolos no comércio, e vamos fazer também entregas de máscara, inclusive o pessoal da vigilância já está, né, na ativa, ou se for para a zona rural, né, justamente começar já a fazer essa visita nos comércios e pedir a colaboração para o cumprimento, porque o que aqui a gente ouve falar? Tem muita gente sem máscara. Aí uma pessoa, um cliente, vai entrar no estabelecimento e o dono, né, cobra a questão do uso de máscara e a pessoa diz que não vai mais comprar lá. Então, assim, é o mínimo. E as pessoas ainda fazem questão, né, do uso da máscara. Então, tem que se voltar a usar a questão do uso da máscara, de cobrar, né, a obrigatoriedade do uso da máscara, como o Nelimar já falou, do álcool e também da questão do distanciamento. Então, pretendemos realizar também ações educativas na Feira Coberta. A gente tem uma parceria com o Genilson. Ele já colocou lá, né, já se prontificou e, na verdade, já estão lá as pias móveis, né, os lavabos móveis para a higienização das mãos. Vai retomar a questão da higienização e desinfecção na Feira Coberta. E a atenção básica também já começou o seu trabalho nas unidades de saúde. Né? Quando você chega lá, já a questão da verificação da temperatura, né? A questão do distanciamento, uso de máscara. Estão fazendo umas pequenas palestras e orientações aos pacientes que lá se encontram. Então, assim, já iniciamos nossas atividades. Mas, repito mais uma vez, a responsabilidade é de todos. Seria necessário ter um decreto? Não, né? Se todo mundo fosse consciente, exatamente, né? Não precisaria ter um decreto. Mas, infelizmente, também há uma cobrança, tanto do Ministério Público, né, como também da população em relação a protocolos e decretos. Então, por isso que, infelizmente, eu digo assim, infelizmente, né, teremos que publicar um decreto e começar a ativa novamente com todo esse trabalho de conscientização. Em relação a eventos clandestinos, como o Nelimar bem falou, a Prefeitura ela não liberou nenhum tipo, né, de autorização para eventos. Então, esses eventos eles estão ocorrendo de forma clandestina. E eles estão respingando em relação ao número de casos. Então, o decreto, sim, vai falar essa questão. Eu não vou citar agora, porque eu gosto de quando já está publicado, né, para a gente poder debater um pouco mais. Mas vai, sim, falar em relação a esses eventos. A gente vamos passar a questão do contato para a denúncia, a população, né, souber algum evento que esteja tendo. Pode denunciar a vigilância sanitária e a gente também vamos ter o apoio dos policiais, caso necessário for. Muito bem. Jamile, o pessoal está perguntando aqui, alguns ouvintes, né, e eu não sei o que vem no decreto, mas se vier alguma coisa, como você já citou, em relação a esses eventos clandestinos, eles são clandestinos, são independentes, né, e fica muito complicado, é muito complexo realmente o controle desses eventos. Mas caso venha no decreto que esses eventos estão proibidos, terminantemente proibidos, dentro dessa pandemia, dentro aqui do nosso município, como é que fica na prática? Você falou que será disponibilizado um número para denúncia, e aí
vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que o meu vizinho esteja fazendo aglomeração com eventos, seja numa piscina, seja bebedeira, esse tipo de coisa, e eu ligo. E aí eu vou ligar diretamente para os policiais, se bem que já houveram também algumas reclamações de muitas pessoas que ligaram e a polícia não vai, não aparece no local. A gente recebe muitas reclamações aqui na rádio também em relação a isso. Estou ligando para a polícia, mas não aparece ninguém e tal. E aí eu vou ligar direto para a polícia, eu posso ligar para o Copom, como é? Você poderia esclarecer alguma coisa sobre isso? A gente não tem uma equipe de plantão, por isso que a gente precisa de um apoio dos policiais, né? Porque pode ser sim que venha uma denúncia às 10 horas da noite, já chegou denúncia para a gente às 2 horas da manhã, então não tem como a vigilância sair da sua residência e ir até o local. Mas o comandante daqui já se prontificou a ajudar, sim. Então, no caso, a população ligaria para a polícia. Não sei o motivo pelo qual, né, em relação a essa não ida, mas eu posso ver com ele um número, né, que esteja disponível dos policiais, para que a gente também, juntamente com o nosso, possa divulgar. Mas ele já se prontificou em ajudar assim que sair o decreto. Ok. A gente sabe também que o efetivo é muito pouco aqui no nosso município e existe também, a própria polícia passa também por algumas dificuldades em relação a isso. E você citou também no início da nossa conversa que vocês também, o pessoal de apoio de vocês também é muito pouco, né? Inclusive o pessoal citou aqui a situação do distrito, que diz que lá está um caso sério, não sei se é alguma questão de suspeita do coronavírus, ou de alguns casos já confirmados, mas vocês também não têm, devido o pessoal de apoio ser pouco, não tem como monitorar Lagoa Nova, né? Monitorar distrito, tudo dentro de um curto prazo ou ao mesmo tempo, devido justamente ao pessoal, que já é pouco. E a questão também dessas festas, se vocês receberem uma denúncia, vocês não vão poder ir sozinhos no canto, chegar, para a festa aí, né? Até porque a presença da polícia é importante no momento desse, porque a polícia impõe respeito, né? A polícia justamente está aí para trazer a ordem e a organização. Então, é importante sim o apoio da polícia nesse momento. Sim, eu até falo que a gente não tem peito de ferro, né? Então, assim, tem situações que realmente a gente tem que ir acompanhado com a polícia. Quando é um trabalho educativo, né, dá para ir sem a questão dos policiais. Mas quando é um trabalho mais ostensivo, aí realmente, se a polícia não for conosco, não terá como a gente ir até o local. Muito bem. Nessa parte da retomada das ações, você já citou máscara, citou álcool em gel. Vai ter um dia D também para dar mais uma reforçada, para entregar máscara, para entregar álcool em gel, para orientar um trabalho educacional? Sim, esses trabalhos vão ser realizados na feira coberta, né? Onde há também um aglomerado de pessoas, né? Mas já foi nos repassado que não haverá novos cadastros na feira coberta. Haverá uma maior distribuição em relação aos feirantes e comerciantes que lá se encontram, justamente para tentar manter a questão do distanciamento, né? Então, haverá mudanças em relação a isso na feira coberta e estamos nos planejando sim para fazer ações aos sábados, né? E caso necessário em algum outro momento, né, a gente pede o apoio também do cumprimento dos protocolos, tanto no comércio alimentício, quanto também no religioso, né, que a gente sabe que existem missas, cultos, enfim, que as pessoas usem a máscara, né, sejam conscientes para que a gente não precise tomar, né, medidas mais rígidas. Por quê? Qual é o foco, qual é o intuito, né, da retomada dessas ações e para que todos cumpram essas medidas preventivas, né, em relação ao Covid. É a redução do número de casos, né? Que a gente sabe que não são só números, são pessoas e são vidas importantes, né? Que pode ser um familiar nosso. Então a gente pede a colaboração de todos para que a gente possa cumprir, né? Que a gente possa cumprir essa meta, esse objetivo que é reduzir o número de casos. Muito bem. Aqui em Lagoa Nova não é diferente do resto do mundo ou do Brasil. A gente lida com pessoas inconscientes, pessoas irresponsáveis, né, que não se importam muito com a doença ou com o problema.
continuam achando que é só uma gripe, por exemplo. É só uma gripe, é só uma gripe. Mas, infelizmente, quando pegam, tem que ser internados. E eu, assim, vejo que é muito difícil a pessoa ser internada apenas com uma gripe normal, né? Isso aí se trata em casa realmente. Então, não é só uma gripe. Agora, pode ser que aqui em Lagoa Nova, veja bem, pode ser, tem algumas pessoas trabalhando em alguns comércios infectadas. Pode ser. E aí eu volto ao ponto onde eu disse que é muito difícil esse controle para a vigilância sanitária. Porque muitas vezes se tem, muitas vezes, por exemplo, os patrões não querem liberar, né, para não perder o potencial do rendimento do trabalho ao longo do dia, não sei. Mas você que entrar no comércio, você tem o direito de exigir que as pessoas coloquem máscara, que as pessoas façam a higienização correta. Se você entrar numa farmácia e tiver algum profissional dessa farmácia sem máscara, peça para colocar. Se entrar no supermercado e tiver alguém, seja cliente ou alguma das pessoas que comandam o supermercado sem máscara, peça para colocar. As pessoas têm esse direito também. As pessoas responsáveis, não é isso? Sim, inclusive a CDL, né, nós também chamamos a CDL para fazer uma parceria justamente para divulgar essa questão, né, do comércio, do uso e da obrigatoriedade, né, dessas medidas, e a CDL está aí de portas abertas. Em relação a esses casos positivos, lógico, a gente não tem como ter controle de tudo, como você bem falou, mas caso chegue denúncia para a vigilância sanitária, como já chegou, nós vamos até o local, perguntamos inicialmente a epidemiologia, né, se existe de fato a veracidade desse caso positivo, porque também às vezes não chega para a epidemiologia, mas aconteceu recente, um caso similar ao que você está falando, tinha sim caso positivo, né, no estabelecimento. Então todos os funcionários eles foram, né, eles realizaram o teste, deram negativo e após um outro momento, dois funcionários deram positivo. Então o estabelecimento já realizou a desinfecção, a vigilância foi até o local, realizou a desinfecção. Então assim, a gente não pode fechar o comércio desde que aqueles funcionários que estejam trabalhando não estejam com sintomas. Mas se todos estiverem positivos e contaminados, aí sim, aí o estabelecimento tem que fechar, né? Fazer a desinfecção e esperar o tempo necessário. Ok. Eu citei aqui apenas o segmento de farmácia e supermercado, mas eu estou falando de um modo geral. Qualquer estabelecimento comercial que a pessoa chegar e alguém desse estabelecimento estiver sem máscara ou algum cliente estiver dentro do comércio sem máscara, a pessoa tem todo o direito, até por uma questão de se prevenir a ela mesma, de dizer, só entro se fulano colocar a máscara. Porque não pode ser assim, não pode ser dessa maneira, por isso que isso está, entre aspas, perdendo o controle. E o caso lá de Manaus pode ser só um alerta para o resto do país. Não é isso? Exatamente, né? Já se fala até nas mídias sociais que há uma nova cepa, né? E aí, caso isso seja confirmado, é uma problemática, porque se for uma nova cepa, a vacina que temos agora já não serve para essa nova cepa, né? Mas enfim, realmente serve de alerta a todos nós para que a coisa não complique ainda mais. E sem contar que ela pode ser até mais contagiosa e mais letal, né? Exatamente. Ainda existe, em relação ao coronavírus, ainda existe muitas incógnitas, né? Muitas interrogações, né? Que nem os cientistas, nem as pessoas da área médica sabem explicar, né? Tem uma resposta, né? Ainda há muitas lacunas, mas temos que nos unir no sentido de que não se prolifere cada vez mais. É verdade, eu tenho aqui o pessoal participando aqui e perguntando em relação à vacina, né? Eu quero dizer que a gente vai detalhar isso, falar com mais clareza no nosso programa de amanhã. Mas o pessoal pergunta aqui, só vai tomar a vacina quem está doente? Aí Jamile pode responder, o Nelimar, né? Só vai tomar a vacina quem está doente, até porque pela Lagoa Nova só vieram 108 doses, não é isso? Vocês podem falar para a gente qual é a prioridade de vacinação, quem vai tomar primeiro? As vacinas vieram, vou dizer mínimo mesmo de tudo, porque veio geral, né? Para todo o país foi esse quantitativo mínimo. Por quê? Porque eles tinham que dar um pontapé inicial, tinham que dar uma resposta à sociedade com relação à vacinação, né? E
a prioridade no papel, porque na prática sempre é diferente as coisas, Isso. tem os grupos de prioridades, né? São os idosos, o pessoal da área de segurança pública, profissionais de saúde, que estão diretamente de frente, aquele pessoal de frente mesmo, comissão de frente ali. E Só reforçando, essas 108 vacinas não dá nem para esse pessoal que está diretamente enfrentando o Covid na área da saúde. Certo? Ontem já saiu uma nota técnica já retirando os idosos, né? Nesse primeiro momento. Isso fica bem claro, né? Para que a população não venha cobrar, às vezes, da saúde, essas vacinações para idosos no primeiro momento. E eu digo que, eu costumo dizer, desde ontem, quando saiu o quantitativo de vacinas, que é um quantitativo simbólico. Só para dar aquele pontapé, aquela mídia toda que veio a vacina, né? Vai ser vacinado o pessoal da área da saúde, que está diretamente no enfrentamento do Covid. Amanhã, o secretário, quem vier dar a entrevista, vai poder detalhar melhor quem são essas pessoas, mas, de imediato, só os profissionais da área da saúde, que estão diretamente no enfrentamento do Covid. E há uma preocupação, aproveitando o gancho, com relação ao que vocês falaram anteriormente, né? Com casos de pessoas que não tomam os cuidados necessários, né? Eu sou bem enfático em falar isso, porque todos que passaram pelo monitoramento tiveram a melhor informação possível. Eu já tive de passar 1 hora com um paciente dizendo a mesma coisa e ele não estava entendendo, mas foi 1 hora, não foi 1 hora Até cravada, mas esclarecer. foi 1 hora, mas enquanto ele não entendeu, a gente não parou de explicar aquilo ali, porque geralmente tem pessoas que têm dificuldade de entender as verdade. coisas. Quando eu falo às vezes que as pessoas são ignorantes, não é ignorante de ser bruto não, é ignorante de não ter aquela informação. Aí nesse contexto, quando vocês falaram aí de pessoas que estão positivas, abre um comércio, pessoa positiva, está na rua, pessoa que está suspeita, está na rua, eu chamo de irresponsabilidade esse nome. É verdade. Certo? A pessoa está sendo irresponsável com ele mesmo, com o próximo, não se preocupa com o vizinho, com o seu familiar. Isso é importante, que os positivos eles fiquem em casa, os suspeitos eles fiquem em casa, eles recebem orientação para isso. Né? Todos receberam, as mais de 2.000 pessoas que passaram pelo monitoramento até hoje, todas receberam essas informações. Né? Muito bem. Jamile, você tem uma colocação para fazer? Era em relação à questão dos idosos, né, que é interessante enfatizar, e a Nelimar já bem citou, e também dizer que a vacina ela não é a cura, né, porque as pessoas acham que vai iniciar esse processo de vacinação e não precisa mais cumprir nada, nem usar Pois máscara, é bom a gente esclarecer mas, também. a gente não sabe nem em que momento, por exemplo, você, Raí, vai tomar a vacina. Uhum. Então, enquanto não abrange, que, salvo engano, eles falam 70% da população, que pode ser que talvez você vá tomar a vacina em 2022. E aí, esse intervalo de tempo? Esse intervalo de tempo, nós temos que cumprir o mínimo em relação a essas medidas, né? Para que a coisa não fique feia, né? Então, assim, só reforçar em relação a isso, que a vacina, ela não é a cura e você vai poder fazer o que quiser por causa disso, né? É verdade. Tem até uma pessoa perguntando aqui. Nesse momento, os idosos estão fora, não é isso? Isso em todo o estado, todo o Brasil? Como é? Isso Ou só aqui em Lagoa Nova? Isso é em todo o país, né? Pronto. Esse decreto, ele veio do Ministério da Saúde e os governos, eles ratificaram pelo quantitativo de vacinas que vieram, né? Viram que realmente não dá nem para o pessoal da área da saúde, né? Que estão diretamente nos tratamentos e no contato direto com esses pacientes. Mas eu digo que é um pontapé, vai ser aquela mídia, mas vai vir outros lotes de vacina. Gradativamente o governo federal vai ter essa distribuição, gradativamente para a população, como o Jamil bem frisou aí. Muitas pessoas vão tomar somente a vacina quando for ter essas separações de grupos prioritários, somente em 2022, né? E é uma coisa bem longa, demorada, e tem que ser dessa forma, né? A gente não gostaria que fosse assim, né? Não são medidas vai ser vocês só vão aplicar a vacina se o pessoal da saúde aplicar uma vacina numa pessoa que não é destinada para aquilo ali. Qualquer cidadão ele pode fazer a denúncia no Ministério Público com relação a isso, porque foi usada para um destino fora do que os decretos, as leis determinaram, né?
E eu queria, Raí, só frisar Ok. para que a população ela ficasse atenta, porque às vezes é divulgado os boletins epidemiológicos, mas as pessoas não entendem um pouco ainda a questão de gráfico, de números, porque os maiores casos aqui no centro urbano, aqui na área urbana, na zona urbana, os maiores índices são no centro da cidade, são 58 casos. E os maiores índices de faixa etária de pessoas que testaram positivo são pessoas na faixa etária de 20 a 39 anos de idade. São 97 pessoas, né, nessa faixa etária. Aí onde a gente vê que o vírus ele acomete mais pessoas com comorbidade e idosos. E a gente vê aqui que a nossa realidade é diferente do que o vírus ele se comporta, né? Como ele age nas pessoas. Todo mundo sabe que a vulnerabilidade, a imunidade das pessoas idosas são maiores, mas ele tem atingido aqui no nosso município pessoas com, a gente olha assim, saudáveis, né? Entre 20 e 18. 39 anos. Isso. E quando você falou do Distrito Manuel Domingos, lá no boletim vai ter apenas 5 pessoas. Mas só que aqui, nos casos confirmados de zona rural, ele está delimitando os sítios, né? Porque se tem alguns sítios que são agregados ali ao distrito. E quando faz essa somatória, realmente ali aquele setor, aquela área territorial do distrito, é onde tem sido mais preocupante para a gente. Muitos casos de positivos ali, a gente recebeu, Macambira, a gente recebeu muitas reclamações, denúncias de pessoas positivas que estavam em bancas de jogo, jogando bola, Esse é o bebendo no problema. final de semana. E esse aí é onde eu digo que são, usa a palavra de irresponsabilidade para com os próximos, né? Pois é, porque no momento que acontece uma coisa dessas, já dobra o trabalho de vocês, que poderia ser menos, já que o pessoal de apoio que vocês têm é pouco, né, para dar conta de tudo. Então essas pessoas deviam se conscientizar disso, que no momento que elas tomam as medidas cabíveis para evitar a contaminação, elas estão ajudando elas, quem está ao redor, ao derredor, enfim, todo mundo, inclusive os profissionais de saúde, como vocês. Eu quero dizer ao pessoal que está mandando aqui os comentários que a gente vai responder muita coisa em relação à vacina amanhã, no programa de amanhã, tá bom? Então, aqui a gente está falando sobre essa retomada das ações, né, contra a Covid, sobre o decreto que vai sair, né, ele vai estar esclarecendo todas essas questões aqui também, juntamente com a Jamile. Mas as pessoas perguntam o seguinte: a Ana está querendo saber, a Ana do Sítio do Meio está querendo saber se as pessoas que são hipertensas, que têm lúpus, que têm fibromialgia, se vão tomar essa vacina agora ou não. Provavelmente não, né? Não, né? Como o Nelimar já bem falou, existe um grupo já, né, determinado aí por documentos, né, que priorizam a questão dos profissionais de saúde, e como ele bem falou, as doses não vão conseguir a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando no momento. E, salvo engano, quem tem comorbidade vai ficar na terceira etapa. Muito bem. Outra pergunta aqui. Bom dia, gostaria de saber se quem já teve Covid, se tem a capacidade de ter novamente. A gente já viu alguns casos de reinfecção, né? Então, pode sim, isso não quer dizer que todos que já tiveram Covid vão ser reinfectados, mas existe essa possibilidade. Isso, eu gosto de fazer uma interpretação assim, que as pessoas entendam, principalmente, como eu falei, que a parte técnica, quem tem que entender termos técnicos é os profissionais. Mas eu gosto de explicar à população, quando a gente vai trazer um resultado para ela, o que significa cada situação, certo? Vamos ser bem sucintos com essa resposta, né? Tem a sorologia, ele vai trazer o IgG e IgM. O paciente, a gente explica que o paciente, olha, o seu exame deu IgG positivo, quer dizer o quê? Que você já teve a doença e se o IgG der negativo, ele não tem mais, não está transmitindo mais, certo? IgG positivo e IgM negativo, o paciente já teve a doença. O paciente deu IgM positivo e IgG negativo, ele está com o vírus, né? Ele está transmitindo, né? Ele está transmitindo. E se ele deu IgG e IgM positivo, ele está transmitindo e o vírus ainda está nele, né? Ele está doente ainda com a carga viral muito alta, certo? Alguns pacientes dizem, mas por que o meu deu IgG, né? Porque às vezes ele está naquele contexto, aquele critério de assintomático. Muitas pessoas tiveram já esse vírus e não desenvolveram a doença, os sintomas, né? Não desenvolveram os sintomas. E aí, quando ele vai fazer uma sorologia,
por ter apresentado algum problema, alguma coisa, é uma gripe, porque às vezes as pessoas esquecem que as outras doenças ainda continuam existindo, né? A dengue, a chikungunya, a malária que tem voltado, né? Algumas doenças ainda estão aí a todo vapor. E às vezes, quando vem o resultado de IgG positivo, aí diz, e por que o meu não foi colocado no boletim? Né? Fica bem claro que o boletim epidemiológico a gente coloca os casos confirmados do momento. Os casos que apresentam IgG positivo, não tem como a gente saber em que período foi que aquela pessoa estava com o vírus, né? Estava doente do Covid. Não tem como. E ele não se torna irresponsável, porque ele não sabia, não estava apresentando sintomas para transmitir, né, para as pessoas. Aí eu tiro aquele cargo de inconsciência das pessoas, né? Ele não sabe como é. Às vezes acontece de um parente falecer, o cara, rapaz, não sei o que, depois fala o IgG e morreu por minha causa. Não. Ele não sabia. É uma coisa que não tem como a pessoa saber que é um vírus, né? Que só vê através de parte laboratorial. E nesses casos de reinfecções, a gente teve um primeiro caso, também está sendo investigado, para a gente refutar ou não, se esse caso realmente for um caso de reinfecção. A gente não tem problema nenhum de amanhã a gente dizer, olha, foi um equívoco aqui para o monitoramento, foi um equívoco da parte de epidemiologia ter divulgado esse caso ou essa situação e corrigir os dados, certo? Porque a gente trabalha com transparência e veracidade. Todas as informações que são colocadas lá, a gente coloca através de documentos, de respaldos médicos, na área da enfermagem, na área laboratorial, e que as pessoas também possam entender isso. A reinfecção, ela é possível sim. A reinfecção, ela é possível, e os cuidados, as pessoas que já tiveram o Covid, testado positivo, elas têm que continuar mantendo os cuidados, né? Porque, como é uma doença nova, acontecia um caso esporadicamente num canto e no outro, as pessoas ficavam em dúvida se realmente poderia haver ou não. Mas hoje já tem essa certeza, que apesar das investigações que são levadas a isso, todo caso de óbitos, todos os casos de reinfecção são investigados, certo? Para ser diagnosticado da melhor forma possível. Mas há essa possibilidade, sim, hoje atual. Muito bem. É isso, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero muito agradecer a vocês a disponibilidade de vir aqui para a gente esclarecer a população sobre essas coisas, né? E dizer que a prevenção ainda é o melhor remédio. Como o Jamil falou, a gente não sabe quando é que todos poderão ser vacinados ou que a vacina estará disponível para todos. Até porque das 82 mil doses que veio para o Estado, acho que em torno de 16%, né, do esperado é o que vai ser vacinado, vai atingir apenas 16% do esperado. Então, realmente, nesse princípio, isso é muito pouco, mas é uma esperança, é uma luz que está sendo enxergada no final do túnel, né, para que possamos sair de toda essa situação. Então, parabéns a vocês pelo trabalho, sei que vocês se empenham o bastante dentro do que é possível mesmo de fazer, né, contra essa doença, contra a Covid-19, e deixo aqui o meu desejo de sucesso no empenho de vocês, no trabalho de vocês, nessa retomada agora. Então, muito obrigado, Jamil, muito obrigado, Nelimar. Suas considerações finais. A gente que agradece, né, a oportunidade de estarmos aqui, porque a gente sabe que a mídia social ela atinge um maior público, né? E essa parceria é interessante, né? Esse momento é interessante para tirar dúvida, né? Para que também chegue de uma forma mais rápida, né? A notícia, né? A informação. Então a gente que agradece e também estamos abertos para qualquer outra oportunidade que venha acontecer, seja para falar em relação ao decreto, seja para falar em relação às ações, né? Enquanto vigilância sanitária, estamos portas abertas para qualquer evento ou qualquer momento aí que você nos chame. Enfim, né? Só agradecer e pedir a colaboração mais uma vez, né? Da população e de todos os lagoanovenses, porque sem o apoio de vocês, infelizmente, né, esse objetivo, esse intuito, não vai adiantar de nada, né? Não vai reduzir o número de casos. Então, caso não haja a colaboração de todos, infelizmente, né, a gente pode chegar aí a um momento crítico. É verdade. Nelimar, muito obrigado pela sua participação aqui. Ok, aí eu quero agradecer a você pela oportunidade. É um programa de audiência aos ouvintes também da 87.9, os internautas.
Obrigado pelas perguntas que foram feitas, esperamos ter respondido da melhor forma. E queremos frisar também, só um ponto, com questões a fake news, né? Assim, algumas informações a gente detecta que é fake news, outras não, mas qualquer dúvida podem procurar, vai ser disponibilizado o telefone do Centro de Covid. Qualquer dúvida pode perguntar, porque em nenhum momento a equipe vai se omitir naquelas informações. Vamos tentar fazer uma parceria, um elo junto com a sociedade, com essas perguntas que foram feitas, para ser bem esclarecedoras e ficarem bem claras, né, com relação a isso. E, no mais, assim, agradecer a todos que estão envolvidos nessa pandemia, o pessoal da área da saúde, a população, o comércio que tem feito seu papel muito importante também, que continuem fazendo cada vez mais, porque o trabalho somente da Secretaria de Saúde não tem trazido sozinho esses resultados, né? São trabalhos feitos e os resultados aparecem por causa dessas parcerias. Se a população fizer seu papel, o comércio seu papel, saúde o seu papel, cada um de nós fizermos o nosso papel, olhando para o próximo ali como um parente nosso, a gente vai trazer melhores resultados para a população lagoanovense, né? É verdade. A nossa ouvinte está falando aqui que ela tem lúpus, né, e perguntando sobre a vacina. Nesse momento também não, né, esse pessoal não será vacinado. E continuar se prevenindo mesmo até chegar à fase ideal para que essas pessoas com comorbidades possam se vacinar. Aí deixa, assim, esclarecer, né, essas questões aí, o pessoal, mas porque o pessoal da saúde vai vacinar e eu tenho uma comorbidade, não me vacino, né? Porque o pessoal da saúde é que está ali atendendo, você que tem todo tipo de comorbidade, né? Tanto o oncológico, quanto o lúpus, quanto de pneumonia, diabetes. Eles estão tendo contato com todo mundo, né? Eles são mais suscetíveis a contrair o vírus e se agravar, vir a óbito, por causa dessas doenças imunossuprimidas, né? Que chamam, que é o pessoal aí, e tem muitas contagiosas, outras não, mas assim, que as pessoas entendam isso, né, que tem que vacinar realmente primeiro quem está no front, né, quem está na frente ali, batalhando para ter um respaldo melhor até para a saúde desse pessoal dos grupos de risco, porque se um paciente, às vezes ele está infectado, um servidor ele está infectado, e ele está assintomático, ele vai transmitir para essas pessoas. E há um risco muito grande das pessoas virem a óbito quem tem essas comorbidades. Por isso que é interessante essa vacinação primeiro quem está no fronte da batalha. É verdade. Então, mais uma vez, Jamile, Nelimar, muito obrigado pela vinda. Parabéns a todos. Você que nos acompanha em casa, muito obrigado pela audiência, tá bom? E lembrando que todas essas perguntas que vocês fizeram hoje, vocês podem fazer amanhã, mais uma vez, e que elas serão esclarecidas também no programa de amanhã, porque a gente vai conversar com o secretário de Saúde, Roxley Santos, vai conversar com a Marília Ruth, coordenadora de Atenção Básica, e também Fabiola Palmeira, coordenadora de Epidemiologia, no programa de amanhã, às 11 horas, tá bom? E, no mais, se prevenir mesmo, fazer o que se pede, né, para evitar maiores problemas e evitar que essa doença se alastre cada vez mais. Então, mais uma vez, Nelimar, Jamile, muito obrigado.